Bom dia, nós vamos começar o nosso culto, o nosso estudo, o nosso interesse em conhecer mais Deus, conhecer mais o amor de Deus, não somente em relação a nós, mas em relação a todo mundo, sem nenhuma exceção. O que é muito diferente do que a teologia que nós estamos acostumados, né, a ouvir nos dizer. A teologia que nós conhecemos, ela nos diz que nós somos os amados, nós somos os que Deus prefere, nós somos os que Deus abençoa, quando na verdade a revelação de Deus mostra que todo mundo é amado por Ele. E Ele quer o melhor para todo mundo, inclusive aquelas pessoas que nós imaginamos que não mereça. Que se a gente for sério, a gente vai ver que nós mesmos fazemos parte dessa lista que a gente tem tão segura em relação a outras pessoas. Entendeu? Então vamos começar dentro dessa visão, vamos começar aqui, né, no nosso momento devocional, quando a gente vai falar sobre o Sermão do Monte. E nós estamos bem avançados no Sermão do Monte, né? E atualmente estamos conversando sobre oração, né? O que é que Deus nos ensina, ou ensinou desde Adão, e vai continuar ensinando até o final, né? Até o último homem que existia, a última pessoa que existia sobre a face da terra. Então, o que é que ele fala sobre a questão do amor? Por que a gente tem essa certeza? Porque foi ensinado por Jesus. Não foi ensinado por Moisés, não foi ensinado por Davi, não foi ensinado por Paulo, foi ensinado por Jesus. E Jesus é a última demonstração, a última revelação de Deus e serve muito bem para a gente aferir o que o restante dos escritores escreveram, tá bom? Então vamos ver aqui, oração, nós já lemos aqui o texto, olha, e quando orares, não sejais como hipócritas, né? Como os hipócritas, porque eles amam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelas pessoas. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Porém, tu, quando orares, entra em teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai, que está em segredo. E teu pai que vê em segredo, ele te recompensará em público. Não é? Então, esse é o texto que a gente trabalhou no domingo, a gente conversou um pouquinho no domingo, a gente conversou um pouquinho na segunda-feira, e hoje a gente faz alguns destaques, porque aí agora vem o versículo 8. Não sejais, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe o que necessitais, antes que vos peçais a Ele. Olha que beleza de texto. Claro, isso aí é esquecido por muita gente. A gente foi ensinado a crer que Deus só fica sabendo no momento que a gente fala. É por isso que a gente vai lá e explica tanta coisa para ele, e fala, e dá sugestão, porque fomos ensinados a isso. De uma maneira ou outra, fomos ensinados a isso. Quando, na verdade, ele está dizendo que Deus sabe a nossa necessidade antes que a gente, né, antes que ela se torne real na vida da gente. E ele já trabalha em relação a ela para que, quando ela ocorrer, a gente esteja preparado. Por que ele faz isso? Porque ele quer o melhor para a gente, porque ele ama cada um de nós. Né? Então vamos ver aqui. Primeiro, não sejais como os hipócritas, ou seja, não sejam igual aqueles que não confiam, né? Não confiam no amor, no poder e na sabedoria de Deus. Não confiam. Dizem que confiam, mas não confiam. Não descansam, né? Eles têm que ficar atentos aí, tudo que surgir tem que falar para Deus, tem que explicar para Deus, porque Deus pode não estar atento àquilo que está acontecendo com eles. São pessoas angustiosas e angustiadas, né? Segundo, porque Deus é diferente do que eles acreditam ou não acreditam. Outro, Deus sabe o que todos necessitam. Ele sabe perfeitamente. Se hoje eu for explicar o que é que eu preciso, eu não saberei explicar. Mas Deus sabe perfeitamente tudo o que eu preciso, tudo que vivo e tudo que eu preciso. Então temos que descansar.
A oração, mais do que palavras, é descansar, é descanso, é confiança. É não lembrar dos problemas, porque está nas mãos da pessoa certa. Isso é oração. Não é as orações longas, compridas, contando aquelas histórias, nada disso. Oração, principalmente, é quando você descansa, é quando você coloca na mão de Deus e dorme tranquilo. Isso é a oração, né? O que mais? Deus sabe o que todos necessitam. Deus quer abençoar e proteger muito a todos, a todas as pessoas, mesmo aquelas que nem sabem e nem pedem. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes eu nem percebo um problema que já estou vivendo, já está acontecendo. Às vezes eu nem percebo, mas Deus já percebeu há muito tempo e Ele já está trabalhando, já tem trabalhado para que quando esse problema ocorrer, eu possa sofrer o mínimo possível. Esse é o Deus de Jesus, não aquele Deus de Moisés, aquele Deus cheio de reclamação, cheio de crítica, aquele Deus cheio de vinganças, cheio de matanças. Aquilo não é Deus. Moisés entendeu muito errado a respeito de Deus. Muito errado. Deus não é nada daquilo. Deus que se revelou a Moisés é o Deus de Jesus e não aquilo que Moisés entendeu. Compreende a diferença? Muito bem. Aqui também diz assim: Deus quer tudo isto para com todos, todas as pessoas, desde muito antes da pessoa pedir ou nem saber que vai precisar. Ele já sabe e ele já atua, né? Desde a fundação do mundo. Deus me conhece, Deus conhece você desde a fundação do mundo, antes de Adão. E ele já sabia de cada momento que você passaria, de dificuldade ou não. E desde lá ele está trabalhando de um jeito ou de outro para amenizar essas dificuldades que você está enfrentando. Mas não é só você. Todas as pessoas ao seu redor. Todo mundo, até aqueles que não estão ao seu redor. Porque Deus ama apaixonadamente essas pessoas. E o texto diz, ama tanto que mandou o seu próprio filho para morrer no lugar dessas pessoas. Compreende? Muito bem. Então esse é o Deus, né, que a gente está vendo e que nos ensina sobre a oração. Então, olha que coisa interessante. Então, oração não são palavras. Isso aí qualquer um faz. A verdadeira oração é o descanso. Quando você descansa de que Deus ama e de que Deus quer o melhor para você e de que Ele tem como fazer com que isso aconteça, quando você descansa, essa é a melhor oração. Tá bom? Então vamos aqui agora para os motivos de oração que a gente tem para hoje, né? Então tá aqui, os que estão sempre cultuando conosco, a gente ora, né? Relembra essas pessoas, adoradores enfermos ou em dificuldades, a gente coloca também essas pessoas para que o Senhor continue abençoando, protegendo, guiando e mesmo nas dificuldades, essas pessoas possam ser felizes, realizadas e confortadas por Ele. Ele diz, né, no mundo tereis aflições, então faz parte, né, do que ele tem para nós permitir que essas aflições surjam, tá? Amigos e irmãos aniversariantes, então a gente ora também por aqueles que estão aniversariando hoje, né? Mais tarde eu devo estar mandando uns recadinhos para eles, né, dizendo que nós oramos por eles aqui. Deus nos faça bênção a todos ao redor, que a gente seja fonte de bênção para as pessoas que estão sempre ao nosso redor, amigos, parentes, colegas, pessoas que estão sempre, né, em contato de alguma forma conosco, que a gente seja bênção. Esse é o grande alvo de Deus, porque Deus me ama, mas Deus ama essas pessoas também. Do mesmo jeito que Ele quer me abençoar através dessas pessoas, Ele quer abençoar essas pessoas através de mim. Entendeu? Então, isso faz uma grande diferença. Que o mundo cite alegre o nosso nome.
que o mundo tenha prazer e quando falar o meu nome, eles tenham alegria. Isso possa produzir alegria no coração deles. Então, esse também é o nosso pedido de oração, porque estamos neste mundo para isso, para sermos luz e bênção, luz e sal para essas pessoas. Este é o verdadeiro culto a Deus. Aquele blá 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 do domingo, não. Deus não precisa de elogios, Deus não precisa de bajulações, Deus não precisa de barganhas, Deus não precisa de nada daquilo. Ele continua sendo Deus, independente daquilo. Agora, sabe o que é que ele quer? Esse é o verdadeiro culto. Essa é a verdadeira adoração a Deus. Que eu seja bênção para as pessoas ao meu redor. Que eu seja luz, que eu seja sal, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Este é o verdadeiro culto a Deus. O resto é blá, 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 blá. Ok? Vamos ver mais aqui. Que o mundo se te alegre o nosso nome, que ele não nos deixe pensar que intolerâncias convencem, né, pecadores. Somos tentados a isso, somos ensinados a isso. Seja intolerante, não aceite conviver com pecadores, não aceite conviver com gente de outras religiões, não aceite... Isso é uma maneira de você convencer, de você pregar, testemunhar. Ao contrário, Jesus foi chamado de amigo de pecadores. Jesus foi chamado de beberrão. Por quê? Os religiosos faziam isso, criticavam dessa maneira. Mas Deus ama o beberrão e ama os pecadores e quer salvar todos. E Jesus foi para o meio deles. Olha que diferença, né? Essa diferença é enorme. Muito bem. Que também não nos deixe pensar que nossa dedicação é melhor do que a de outros. Eu me dedico muito bem, eu sou uma pessoa muito dedicada a Deus, eu sou melhor do que os outros. A gente também foi ensinado a crer nisso. O que os outros fazem, Deus não aceita, Deus não concorda, é errado, é pecado, é heresia. A gente foi ensinado a fazer isso. Então, que ele tire isso da gente. Que ele tire isso da gente. Entendeu? Quem convence o homem do pecado é só o Espírito. Essas besteiras que a gente pode fazer para tentar convencê-los, não funciona. Só o Espírito é que convence. O nosso papel não é convencer eles. O nosso papel é ser luz e sal na vida deles. Diferente, né? Mas a teologia capitalista, essa que veio dos Estados Unidos e colocaram na cabeça da gente, há uma coisa de competição. O capitalismo precisa da competição. Ou seja, para eu me dar bem, eu preciso superar você. Para eu me dar bem, eu preciso desfazer você. Essa é a ideia capitalista. E a gente aprendeu, e nos ensinaram isso também no cristianismo. Para que eu possa convencer você, eu tenho que dizer que você é menor do que eu, que você é mais pecador do que eu, que você é pior do que eu. Então a gente aprendeu isso. Não temos nem tanta culpa. O missionário americano passou 100 anos no Brasil empurrando isso na gente. Então aquela prepotência americana, ele passou para a gente. Aquela intolerância americana passou para a gente. Aquele preconceito americano empurrando a gente, dizendo que era o evangelho. E o evangelho não é nada disso. Nada. É o contrário. Não é intolerante, não é preconceituoso e não é prepotente. Esse é o evangelho de Jesus. E a gente aprendeu o contrário. Ensinaram o contrário para a gente. E continuam ensinando. Continuam ensinando de uma maneira ou outra. O que a gente está vendo aí desses evangélicos fazendo esse tipo de coisa aí, é tudo fruto daquilo que eles nos ensinaram. Aliás, não estamos nessa situação, os evangélicos no Brasil, né? Tem evangélico aí orando e cantando e saudando pneus.
Não está vendo tudo isso aí? Muito bem. Na América, a coisa está muito pior. Isso não deve nos confortar, porque o evangelho está em jogo. As pessoas estão por aqui do evangelho, por causa dessa gente. Lá eles já estão falando em guerra civil. A gente ainda não está falando sobre isso. Mas já estão falando lá em guerra civil. Faz parte do WhatsApp deles falar sobre guerra civil. Compreende? Então, essa gente lá é que nos fez isso que somos aqui. 100 anos nos ensinando preconceitos, intolerâncias e prepotências. Tá bom? Muito bem. Então, esses são os nossos pedidos. Tem aqui também minha lista de oração que a gente vai orar hoje. Pessoas, não é, que tem as iniciais GH, I e J. E também que ele faça só o que ele planejou para o nosso bem, né? Porque a gente não sabe o que é melhor para a gente. Tá bom?